Oi, 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 eu sou o Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast e programa de rádio totalmente dedicado a falar de música, sempre às 10h30 da manhã de sexta-feira na Rádio Brasil de Fato no 98.9 FM e também no site e no canal do YouTube do Brasil de Fato. Olha, hoje a gente começa a gravar a série nova de programas de 2026, então eu peço desculpa se eu falei que o ano tinha começado numa boa, porque a gente não sabia o que é que ia acontecer logo na primeira semana. Que doideira, né? 2026 começando já com o pessoal querendo causar mais do que precisava, né? Mas vamos, que a música salve o planeta. E hoje, episódio número 97, estou aqui com o meu amigo... Calma, gente, é o João Gomes, mas é outro João Gomes, conhecido internacionalmente como João Paraíba, sócio fundador do Trio Mocotó. Nenhuma apresentação que eu fizer aqui vai ficar à altura do que este sujeito já contribuiu para a música do mundo. Então confere o papo e não se assuste com os nomes que vão pintar aqui, não se assuste com essa playlist que vai ser gerada, porque assim, olha, é só peso pesado. Confere aí. Ô, João Paraíba, eu não sei nem por onde é que eu começo esse papo com você, bicho. Primeiro que tem muito tempo que a gente não se vê. Tem muito tempo que a gente não se vê. A gente tocou bastante junto, cara. Sim, mas você sabe como é que é músico. A gente não se vê durante muito tempo, mas parece que foi ontem. É. Essa é a vantagem do músico, né? Bicho, me fala uma coisa, porque eu até hoje eu não sei se isso é fake news ou não. Você tava trampando de Uber uma época? É verdade isso? No comments. Tá bom. Não, Então... eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, entendeu? Acho que a solução Uber foi uma solução muito engenhosa do século XXI, entendeu? Acho o sistema Uber, entendeu? Depois de 99, Cabify, eu trabalhei com todos. Mas eu aprendi desde pequeno a trabalhar. Minha família sempre foi... O meu avô paterno, ele foi vigia numa livraria em Niterói, nasceu em Caraí, foi vigia. Ele leu todos os livros que tinha na livraria, entendeu? Sozinho, aprendeu grego, Yiddish, alemão, espanhol, francês, falava 7 línguas. Depois ele veio para São Paulo, foi corretor da Bolsa de Cereais, ganhou dinheiro. Aos 45, no crack de 29, ele perdeu tudo, foi ser auditor fiscal numa empresa de lonas em São José dos Campos e viu nessa empresa o futuro de começar a fazer cobertor. Então, sempre foi um trabalhador. Ele, meu pai, meus tios, o Severo Gomes, o Antônio Gomes, as minhas 2 tias foram as primeiras mulheres a se formar em física aqui em São Paulo. Era todo mundo assim, estudava muito, muita cultura e muito trabalho. Então, para mim, entendeu? Eu sempre fui assim, ó, não posso fazer música, porque em 74 para 75, quando a gente parou o Mocotó durante um tempo, o Trio Mocotó, do qual eu sou fundador, veio a Donna Summers para o Brasil. Uhum. E foi aquela época da disco dance em que todas as casas noturnas pararam de ter música ao vivo e virou discoteca. Eu tive que me virar, fui trabalhar com indústria. Depois voltei para a música, né? Fui vivendo de música. Agora, nos anos 90 para cá, entendeu? Tá difícil você sobreviver só da música, e especialmente instrumental, que é a minha área, ou música folclórica brasileira, né? A gente vive sem apoio dos governos, porque entra um governo que é mais perto da gente, entendeu? Ele faz um trabalho ou dá um incentivo, entendeu? Aparece uma lei Rouanet, ninguém entende direito, chega todo mundo, começa a meter o pau na lei Rouanet, nem sabe o que é a lei Rouanet, né? A gente vai lutando por leis, porque a cultura depende
do poder público. Não Assim tem... como todo mundo depende. Todo mundo depende. Aliás, assim, né? A gente tá aqui na Rádio Brasil de Fato, a gente não precisa ficar falando muito disso, mas assim... Não, eu sei, mas é que é uma realidade nossa. Não, nossa. é porque é um negócio que é importante falar. Tem um dado que é o seguinte: o que o Brasil concede de isenção fiscal pra cultura é 0,5% de tudo que concede de isenção fiscal. Concede muito mais para mercado automobilístico, que gera menos renda que a gente, para Zona Livre de Manaus, bilionário de banco que dá calote na população. Quando o Gil deixou o Ministério da Cultura, houve um grande movimento, a gente fez um congresso em Brasília, que juntava produtores, jornalistas e músicos para discutir como a gente queria um aumento para 2% do orçamento. Sim, lembro. Eu era um jovem, mas já acompanhava. Eu participei, eu fui para lá como representante popular de São Paulo. A gente lutou e conseguiu que passasse, assim como nós conseguimos que passasse a obrigatoriedade de música nas escolas. Entendeu? Só que até hoje não aconteceu. A lei está aí e as escolas não têm. Entendeu? Porque a grade escolar das escolas dá 1 hora para artes, seja cinema, seja teatro, seja música. Não dá para você dar 1 hora de cultura artística para a criançada, entendeu? Você tem que ter mais tempo para isso. Mas a gente vai cavalcando, mas tá sempre atrás da coisa, sabe? E uma coisa que eu acho importante, que o Brasil não descobriu ainda, eu não digo só o governo, não, a própria população tem que entender que cultura, entendeu? É educação, entendeu? Cultura é business, dá dinheiro, dá trabalho para muita gente. Sim. Entendeu? Sim. E é assim como você fazer um Uber, bicho. Eu tinha que pagar meus boletos, entendeu? Não estava trabalhando, fui fazer Uber. Vai fazer o quê? Ô, João, mas eu posso te falar uma coisa? Pode. Assim, não vejo desonra nenhuma nisso. Não, mas eu também não, e não é por isso. É porque, assim, bicho, a gente tá há muito tempo sem se ver, mas eu te considero meu amigo. Sim, né? sempre a gente ficou amigo e tal, mas além disso, assim, eu sou muito fã seu. Você é um cara com uma importância na música popular brasileira. Sim, eu sou um lutador. O que a gente vai falar aqui hoje, em 1 hora, é a ponta do iceberg. Eu acho muito menos absurdo você fazer um Uber do que o que a gente fez quando a gente tava tocando junto. Que a gente tava ali, num lugar que era dedicado ao samba rock, que é um negócio que você inventou, e você era a banda de abertura, bicho. A gente abria a noite. Eu acho isso muito mais absurdo, cara. Você inventou o bagulho. E assim, a gente ficou tocando ali naquele boteco lá. Não lembro se era quinzenal ou se era toda semana. Acho que era quinzenal, Quinzenal. Né? E assim, iam passando as bandas por ali, as bandas que estavam rolando, né? Naquele momento ali, 2008, 2009. Sim. Que já tava um pouquinho na descendente ali, né? Do boom ali, do samba rock, né? Mas ia passando ali... Clube do Balanço, Faro Fino, enfim, um monte de banda. E a gente ali com os músicos residentes da casa, né? Eu, você, o Bina. O Bina Coquet acho que o Bina não tava de violão de 7 ainda, ele tava de guitarra ainda, né? Ele tava mansinho ainda. Ainda tava... E, bicho, a gente tocando ali, e assim... Bicho, e aí a gente tava, na moral, a gente tirava um leitinho de pedra legal ali. Sim. Né? Eu sempre fui um músico da noite. Eu comecei como músico da noite. Porque, João, o que você tava falando aqui antes, desculpa, gente, vocês tinham que ter começado a gravar uns 20 minutos antes. Depois a gente chega com calma nessa história que o João foi parar lá na Berkeley, que quem é músico conhece esse nome, né? É um nome, assim, né, importante e tal. Você me deixou a 1 grau de separação do Dizzy Gillespie. Gravou disco com Dizzy Gillespie. A história do Jorge Ben seria outra se não tivesse encontrado o Trio Mocotó no meio do caminho. E é isso. E você, mas eu falo isso com uma admiração e até um pouco de resignação, assim, porque eu me vejo muito assim. Eu sou esse peão da música também. Pois né? Eu olho para a história também. Eu sempre digo, eu me sinto um privilegiado
entendeu? Porque eu caí no mingau na hora certa com os caras certos, entendeu? Eu nunca pedi, nunca corri atrás disso, sabe? Eu fui tocar com um músico no Jogral porque eu era cliente do Jogral, o dono do Jogral falou assim, ó, chega fim de semana, você vai para as festinhas dos seus amigos, que a gente fica perigo, aqui não tem, tá faltando um percussionista. Ou eu contrato você, ou você para aqui. Eu falei, então me contrata. E comecei a tocar no Jogral. E no Jogral foi uma maior faculdade que eu pude fazer na vida, porque... E aí era contratado para tocar todo dia? Era fixo. Todo Tinham dia. 16 músicos no Jogral. Tinha um conjunto de choro, do Manezinho da flauta, sobrinho do Pixinguinha. Uhum. Tinha um violonista, o Geraldo Cunha, que tocava a MPB moderna da época, que era A época que nós estamos falando, 65, 66, 65, 67, 68. Você tinha os festivais. Então você tinha o nascimento de Mutantes, de Gilberto Gil, de Caetano Veloso. Ao mesmo tempo você tinha a nova velha guarda da Portela, que vinha para São Paulo fazer show. O Paulinho da viola começando. Eu conheci Cartola, entendeu? Toquei para Clementina de Jesus, Atabaque, entendeu? Com Michel Legrand. Conheci o Duke Ellington, que deu aula de cuíca pro Fritz, ou o Fritz deu aula de cuíca para ele. Né? Aí quando foi em 74... assim, falando assim como se tivesse num churrasco ali com um amigo. Pois o Fritz deu aula de cuíca pro Duke Ellington, bicho. Puta que Em 74 o Dizzy Gillespie veio pro Brasil fazer shows, parou no Jogral, ficou uma semana, falou assim, vamos fazer um disco junto? Não foi um disco que a gente acompanhou. Não é um disco de músico brasileiro acompanhando o Dizzy Gillespie. Não é. Era Dizzy Gillespie e Trio Mocotó. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque todo mundo que ouve sabe. Todo episódio tem uma playlist que é feita com os músicos, né, com os artistas, com as músicas que aparecem durante o papo. Infelizmente, aí você pode até me contar por quê, o disco com o Dizzy Gillespie não tem no Spotify, eu não vou conseguir colocar na playlist, só tem no YouTube. Então você entra no YouTube e coloca aí Trio Mocotó, Dizzy Gillespie. E, cara, eu ouvi muito esse disco, porque eu lembro que foi uma das primeiras coisas que você me contou e eu falei assim, não é possível. Não tem 40 anos que eu te encontrei. Não, porque durante 40 anos eu fui chamado de mentiroso. E aí você me mostrou o disco e, cara, assim, o Dizzy Gillespie eu acho que é um dos trompetistas que eu mais ouvi na vida, porque quando eu comecei a estudar saxofone eu era muito alucinado pelo Charlie Parker. Sim. E era a dupla, né? Era os dois juntos o tempo inteiro. Então eu ouvi muito, eu conheço muito o som do Dizzy Gillespie. E, cara, quando dá o play, você fala assim, os caras transformaram o Dizzy Gillespie. O Dizzy Gillespie não está tocando como o Dizzy Gillespie. Pois é. Ele entrou na nossa. É uma loucura. Aquela primeira faixa, que é o samba. Sim. Né, que chama samba. Samba, né? Cara, ele entrou na onda mesmo, mas cara. Você sabe o que é? Que loucura, ele faz parte de, vamos dizer assim, de um panteão de gênios do jazz americano, né? Assim como Charlie Parker, entendeu? Como Lester Young, Duke Ellington, então, que são músicos como a gente, eles sempre tocaram que eles se apaixonavam para tocar. Então, quando ele encontrou a gente, houve uma troca de energia entre nós e ele, como aconteceu com o Jorge. O Jorge chegou lá para dar uma canjinha, falou, pô, bicho, tá dando certo a gente tocar junto. Acabou dando certo o Jorge Ben Trio Mocotó. Né? O Dizzy Gillespie foi a mesma coisa. Ele foi um dia, foi 2, 3, ficou uma semana. Eu falei, vamos gravar um disco. Entramos no estúdio e gravamos um disco. Parecia que a gente já tinha ensaiado 2 meses, 3 meses, nada. Foi tudo criado naquela hora. Então é um disco muito, sei lá, espiritual para nós. Sim. Sabe? Que ano foi isso, você lembra? 74. 74. Cara, é um descasso, bicho. É um descasso. É uma loucura. É uma loucura não ter... É uma loucura não estar no Spotify, é uma loucura não ser assim, ó, disco de cabeceira de todo mundo. Eu diria que esse é um disco, não gostaria de falar essa palavra, mas um disco maldito. Porque ele ficou escondido 40 anos, ele foi descoberto pelo melhor amigo do Dizzy Gillespie, um produtor suíço,
entendeu? Um dia ele liga da Suíça para mim assim, você é o João Paraíba? Eu tô com uma master do Dizzy aqui, escrito assim, Dizzy Gillespie, Trio Mocotó. Você conhece essa história? Bicho, eu quase desmaiei para trás, né? Falei, conheço, pô, lógico, é assim, assim. Ele veio pro Brasil, né? Nos encontramos, eu contei a história toda dele, apresentei o Fritz e o Nereu para ele, entendeu? Ele foi pro Rio de Janeiro e o filho dele trabalhava na AOL, no Rio. American Online. É. E fez um contato com a Biscoito Fino, e a Biscoito Fino lançou o disco. Só que houve um desacerto, ele ia fazer mais uma série de discos, houve um desacerto, entendeu? Ele foi embora para a Suíça, não fez mais trabalho com a Biscoito Fino e ela pôs na gaveta. Entendeu? Foi lançado, eu tenho o disco comigo, físico, o CD, entendeu? Mas eles nunca colocaram. A gente tá negociando para ver se é Biscoito Fino, porque não custa nada. Pô, exato, cara. Sabe? Tem que tá lá, cara. Nem eles, nem nós ganhamos nada com o Spotify, então... Pô, mas é importante demais, importante cara. ter É importante demais. João, você já falou 2 vezes aqui do Jogral. Eu conheço, né? Conheço de nome, mas eu queria falar um pouquinho disso, porque eu queria ver também qual é a sua perspectiva, assim, de como as coisas estão hoje em dia. Tá faltando lugar pra tocar, não tá? Tá esquisita a noite aqui em São Paulo, não tá? Como diz o Suassuna, eu sou um realista esperançoso. Entendeu? Eu tenho fé que a coisa... Porque eu tô com 76 agora. Eu vou fazer 60 anos de música. Eu comecei ouvindo música cubana, boleros, música caipira, nos anos 50 para 60, música folclórica, Folia de Reis, Cateretê, Catira, Jongo, né? Nelson Gonçalves, né? Toda uma época de música de orquestras, Silvio Mazuca, Metais em Brasa, Ray Conniff, né? Aí o Brasil mudou nos anos 60 e redescobriu a música brasileira popular, né? Você começou a ter festivais, você teve Gil, Caetano, Edu Lobo, você teve... É engraçado como de tempos em tempos o Brasil precisa redescobrir a música popular, Pois né? é. Esquece fácil, né, cara? Aí você começa a ver uma fotografia do tempo, você vê que tudo gira, é tudo um círculo, entendeu? Tudo se esquece do salsa, do bolero, das orquestras. Um dia volta, sabe? Nada, sempre a gente tem ciclos, entendeu? De época, entendeu? Pouco tempo atrás estava na moda só sertanejo. Agora o sertanejo não está mais. Agora a gente está entrando numa época de tecnologia, de inteligência artificial. Você faz música sem precisar ser músico, sabe? A garotada hoje usa o iPhone ou o Android para fazer música pelo telefone, entendeu? Faz umas batidinhas. O que eu vejo, sinto falta de letristas, de Aldir Blanc, de Vinícius. Não tem mais nem Dor de Cotovelo de Lupicínios ou Nelson Gonçalves. Você não tem mais composições, não tem mais não música, porque música é uma coisa, é melodia, entendeu? Você não tem letra, não tem mais músicas, como é que a gente chama? Songs. Você diz a canção mesmo, né? Não tem canção, é isso. Não tem mais canção. Tem, que tem. Né? Não, tá diferente, né? Eu acho que tem aonde, entendeu? Até que nem música instrumental, canção. Tem um pouco de canção no interior do Brasil, entendeu? Aquele interior que não é o interior do marketing, e cada dia fica menor, porque a mídia eletrônica vai sendo engolida. Mas isso acaba também, eu acredito que isso acaba. Chega uma hora, ninguém vai mais aguentar. Eu não tenho nada contra o funk, assim como não tenho nada contra o sertanejo, nada contra a música popular, eu gosto de música, entendeu? Só que, entendeu? Não dá para você ouvir só Bach, Beethoven, ou só Chitãozinho e Chororó, ou só funk carioca, entendeu? 24 horas por dia, entendeu? Música é uma coisa pro espírito, pra alma, de sentimento, sabe? Você quer descansar e relaxar, você bota uma música relaxante. Tem música para você se sentir tranquilo, tem música para você estar excitado. Você vai para uma rape, entendeu? Você vai ouvir drum and bass, vai ouvir uma porção de gêneros da rave, entendeu? Vai ouvir DJ Mark, vai ouvir DJ Nuts,
entendeu? O EB mesmo, que é meu produtor. João, você sabe, depois da gente ter trabalhado junto, a gente trabalhou bastante ali entre 2000 e final de 2008, começo de 2011 ali e tal, que aí foi justamente quando, né, rolou aquele negócio todo. Eu fui fazer as turnê com o Criolo, Metametá também lançou disco, e aí eu fui mais tomar conta da minha carreira solo mesmo. Você sabe, eu tenho uma lembrança, assim, e tô esperando pra te falar isso tem muitos anos. Por volta de 2013, 2014, não, 2013, eu toquei com o Tony Allen. Sim. A primeira vez. E aí, a gente, isso foi em Fortaleza, e, cara, o produtor do Tony foi o cara que levou o Metá pra Europa e tal, a gente tava numa conexão legal, e ele falou, pô, vamos combinar de vocês se encontrarem ali 2 dias antes do show, vamos lá pra Fortaleza lá e tal, e a gente... Coisa que eu não tava nem acostumado. Eu falei assim, não, mas como é que eu vou pra lá antes? Onde eu vou ficar? Ele falou assim, não, vai ficar no hotel. Eu falei, não, mas e o hotel? Eu falei, não, a gente vai pagar o hotel. Eu falei, mas como assim? Eu vou ter um day off pago? Falei, meu Deus, como assim? E aí, cara, eu sentei na praia com o Tony pra tomar uma caipirinha e eu vi o Tony me contar como ele criou a batida, né, a batida número 1, a 01 do Afrobeat, partindo de coisas que ele já tocava antes e tal. E, cara, eu tive um déjà vu de você me explicando o lance da timbatera, de como você criou, e assim, por um segundo, assim, eu vi uma conexão muito grande ali entre vocês dois, de serem dois criadores muito conscientes do que vocês estavam fazendo. Nós fizemos um show juntos. O Brazilian Time. Brazilian Time. Eu não lembrava disso, não lembrei disso na época pra falar pro Tony. Mas aí depois eu fiquei pensando assim, falei, cara, como é minucioso o que você criou, como, assim, um negócio que parece que vai reduzir as possibilidades. Você foi criando um monte de solução, né, a coisa da vassourinha, da escovinha, que bate na frente, bate atrás, bate dentro, pega de um jeito, segura assim, inverte o jeito, inverte a pegada, bate com a mão e não sei o que e tal. Eu achei muito louco, assim, por um segundo, assim, me deu um negócio, eu falei, caramba, olha só, os caras... E assim, sei lá, pode ter até algum resquício de preconceito isso que eu vou dizer, né? Mas sempre tem aquela ideia de que o batera, o percusso, é o cara que só vai lá, batuca e não sabe direito do que tá acontecendo, que não é músico, o amigo, né? do batera, né? O percussionista é amigo do batera, né? O batera acha que é músico, o percussionista acha que é amigo do batera. Tem essa sacanagem. E assim, isso pra mim é uma alegria, e eu fico muito feliz e me sinto muito privilegiado e sortudo, porque eu que sou muito ligado em ritmo, eu dei uma sorte danada de ter trabalhado com grandes bateristas e percussionistas a vida inteira. Bom, enfim, dada esta introdução, fala você do que você criou aqui. Não, eu acho que passei um bom tempo junto com o Tony, fora do palco, né? A gente conviveu junto, né? E existe uma relação da gente que eu diria assim, vamos dizer, um Ogan moderno. Entendeu? Porque o Ogan, entendeu? Já quiseram fazer minha cabeça, eu não deixei, falei assim, não, eu sou aqui, eu sou transmissor. O Ogan, entendeu? É aquele que bate pro pai receber os santos, entendeu? Ele não recebe santo, o Ogan. Ele é o cara que faz a ponte, entendeu? Rítmica para chamar. Então, tanto o Tony como eu, a gente faz parte de um caldeirão. A gente ouviu muita coisa, a gente viveu muita coisa. É uma esponja. Sabe? E o João Paraíba, o mesmo você, Thiago, a gente é vamos dizer, o robozinho que transmite para o instrumento aquilo que a gente aprendeu. Entendeu? Eu toco tudo aquilo que está dentro de mim que eu aprendi. A informação que eu tive, eu ponho para fora. Como eu vou para fora, é a quantidade de criação que eu tenho. E isso, o brasileiro, entendeu? O Tony tem muita coisa da África, sabe? Sim. Então, assim como o africano, a gente tem uma relação rítmica com o mundo muito grande. E isso que eu acho que faz com que a gente procure soluções na hora, e improvisa ou inventa instrumentos novos assim. Talvez a nossa caixinha de Pandora seja o Hermeto.
Talvez o cara mais completo que eu vi, entendeu? Brasil. No Brasil e talvez no mundo, que eu conheci pessoalmente, entendeu? Que é, vamos dizer, o maior professor de música que eu conheci. Porque para ele, música é tudo. Assim como para mim, que sou percussionista, sabe? Eu tô no meio de um pasto, tô ouvindo o grilo, tô ouvindo água, tô ouvindo o vento. Tudo isso é música. O motor do ônibus é música. A buzina é música, o alarme é música. O mundo, entendeu? O som no mundo é musical. É que as pessoas não têm tempo de parar para ouvir, entendeu? Elas estão dentro de uma bolha da vida dela, que ela tem que seguir, ela tem que trabalhar, ela tem que ganhar dinheiro, tem que criar os filhos, ela tem que fazer a música dela. Então, a gente vai se fechando. Mas quanto mais aberto for seu ouvido, entendeu? Mais informação musical você tem dentro de você. Não, Isso que eu acho que é o motorzinho da gente. Sim. Que eu acho que é isso também. O Tony também, né? Eu tive oportunidade de tocar com ele algumas vezes. Sempre quando a gente estava em turnê na Europa, sempre dava um jeito de encontrar e sempre batia papo e tal. Inclusive, uma hora eu espero que não fique guardado 40 anos. A apresentação que eu fiz com o Tony aqui no Blue Festival, Sim. em duo, tá gravada e tá assim, tá prontinha pra... É só subir. Pois é. Aí agora estamos nos trâmites burocráticos, que é o que fazem atrasa. as amizades irem pro buraco. Mas espero que não demore 40 anos. E o Tony, cara, também tem essa parada, né? Tem essa parada do operário da música. Sim, né? e de produzir individualmente, né? E de querer tocar com todo mundo pra fazer... Não tem gravadora que eu vou lá, eu faço com um amigo, entendeu? Eu vou pra África, vou pro Brasil, vou... Entendeu? A gente vai criando oportunidades. Uma delas funciona, entendeu? Assim como eu fiz meu primeiro disco, que foi quando eu criei minha primeira workstation, cheia de instrumentos, de teclados e percussões eletrônicas, que não tinha ainda nos anos 80. Né? Meu primeiro disco, Kizumba, entendeu? Eu fiz dentro de casa, entendeu? Num computador. Eu só consegui lançar ele em 2002. Depois que eu tinha lançado... Quando eu lancei A Volta do Trio Mocotó, com aquele disco Crioula, entendeu? É que a gravadora falou assim, ouvi seu disco, pô, que disco legal, né? Eu falei, não, esse aqui é um disco eletrônico. Que disco eletrônico? Tem samples aí, tem tudo aí dentro. Você tá falando isso agora, porque em 1990, quando eu fiz o disco, o pessoal falou assim, disco feito no computador, disco eletrônico. Né? Passaram-se alguns anos, eu consegui realizar um sonho que era gravar um disco de samba jazz em homenagem aos meus amigos e professores, o Zimbo Trio, o Tamba Trio, Sambalanço Trio, Luiz Essa Trio, com quem a gente dividia a noite entre Rio e São Paulo nas boates, que foi o Samba Jazz pelo selo Sesc. E agora, depois de virar amigo de todos os DJs, e o Trio Mocotó ser sampleado e a gente lançar mais coisas do Trio Mocotó e fazer 10 anos viajando pelo Brasil afora e pelo mundo afora, que a gente chegou em Austrália, Singapura, o Trio Mocotó tá aí de novo, né? Eu consegui, um DJ chegou para mim e falou assim, João, eu queria gravar um vinil com você. Eu falei, hein? Você não quer fazer? Você tem música? Eu tenho. Eu mostrei um montão de música. Vamos fazer um vinil com 8 músicas? Você põe uns grooves pros DJs, a gente faz um kitbox das suas levadas pros DJs usarem, porque ele é DJ, chama Eduardo, ele tem um selo pequenininho, só de coisas excepcionais, chamado Vitrine. Né? E ele falou assim, eu gosto de fazer coisas assim, sabe? Coisa que eu acredito, entendeu? E você tem um som que eu acredito, de groove. Você é considerado pelos DJs um dos maiores groovadores para nós. Vamos embora fazer. E acabei fazendo um disco, entendeu? Chamado Mangundi, que é esse que tá aqui. Então, aí, ó, pra quem não tá vendo, pra você que está na Rádio Brasil de Fato, estamos aqui com o João Paraíba, você não tá vendo, mas tem aqui na nossa mesa, tem um objeto que é um CD, que já é um negócio, assim, antigo. Antigo. Ninguém tem um CD player em casa, virou item de colecionador, que é o Kizumba, que é esse primeiro, e você tá com a camiseta do Mangundi. Do Mangundi. Que é o último disco que saiu agora, nesse fim de ano. Eu ouvi ontem, achei massa, gostei muito do JP, né, o JP que era o saxofonista do Hermeto. Do Hermeto, mas ele tá tocando mais flauta, né? Não, os arranjos são todos dele. Não, digo, mas... barítono, tenor,
Não, é que tem. Não, mas bom, não sei. Eu prestei bastante atenção numas flautas que tinham lá. Tem, Né? tem Me dobras marcou- tem uns quatro. Me marcou. Não, mas imaginei que ele tivesse. Palhetas, mais Não, flautas. sim, imaginei que os sopros É. todos Eu fossem eu ele. pedi um trombone, Que aí veio. que veio o Jorginho do trombone. Uhum. Tem o Carrapicho, que mora em Araraquara, que é um bandolinista, é violão, tudo. Mas ele é um Hamilton de Holanda 2. Sei. Ele toca muito bandolim, que eu queria ter bandolim. Eu sempre coloco coisas muito brasileiras, entendeu? Assim como o nome dos discos, entendeu? O primeiro foi Kizumba, entendeu? Que é uma bagunça, né? E esse agora é Mangundi, que quer dizer mistura. Uhum. São palavras afro-brasileiras, né? Aham. Que não tem uma certa definição, mas quer dizer mistura. E a minha música é mistura, sabe? É Uhum. mistura de raça, é mistura de gênero, de religião, de tudo. Eu acho que tá muito ativo isso, entendeu? Eu sou um poço de imigrantes musicais, sabe? Que eu acho que é a junção, é a mistura de povos, a mistura de religiões. Isso é Brasil, Uhum. entendeu? O Brasil é exatamente a síntese disso, que tá todo mundo contra nesse mundo hoje, entendeu? Contra o MST, contra imigrantes, entendeu? Toda essa briga social, entendeu? Não devia existir, porque na música a gente consegue ter uma harmonia. A harmonia é isso, sabe? E o Mangundi, exatamente todas as minhas influências afro-brasileiras, folclóricas, de jazz, entendeu? Montei um grupo de músicos de quem eu sempre tive afinidade, por isso tem um baterista Então, queria falar todo disso mundo também. acha que é de forró, não, ele é de jazz, de samba, É um monstrinho. Eu conheci o Kleber há 20 anos atrás, Kleber Almeida. Há 20 anos atrás, quando eu tentei fazer faculdade de música, e ele tava sempre ali em Campinas, ali pela Unicamp. Na época ele tinha o Curupira, Curupira, que era um trio, assim, era um negócio assim, era tipo Louquinhos. a física quântica do bagulho, assim, era o... Os caras pegaram o que o Hermeto fez e deixaram Debulharam, ainda né? mais sofisticado no sentido da complexidade musical, dos compassos compostos, os tempos esquisitos todos e tal. Eu assistia aquilo ali como se eu estivesse vendo uma aula de física mesmo, sem entender absolutamente nada. Mas você sabe que tem tudo a ver, né? O quê? A quantidade de físicos Sim. que existe na música. Sim. E como que vocês fizeram isso? Como que dividiu a tarefa ali? Você... Porque, Tocando assim, junto. mas, não, sim, né, João, porra, peraí, vai. Não, eu Não, mas mandei... é porque assim, tem uma parada que é o seguinte, você fala que você é percussionista, mas Eu sou um... você é um batera. Eu sou um batera Você é um e batera. percussionista. Mas eu sou um batera torto, Sim, mas entendeu? eu digo assim, Invertido. você ocupa a posição mais do batera do que da percussão. Eu não gosto de pensar assim, eu gosto de... Tá, não, eu tô falando deixa eu de um jeito simplificado. explicar simplificando a coisa. Um baterista é um percussionista. Sim, Um pianista é um percussionista, entendeu? sim. Entendeu? O percussionista é aquele cara que mexe com o beat, com o ritmo, com a pulsação. Uhum. Seja num piano, seja numa bateria, seja em instrumentos de mão, seja numa cuíca, entendeu? Então, eu como percussionista, entendeu? Eu não me especializei, entendeu? Num instrumento. Porque se você pensar bem, uma bateria, ela tem 2 tom-tons, 3 tom-tons, quer dizer, Sim. 3 bumbos, entendeu? Aham. Um bumbo grave, entendeu? Uma caixa de repique, entendeu? Tem crotale, cymbals, entendeu? Ele usa uma série de instrumentos de percussão Sim. numa caixinha para ficar mais fácil, para ficar mais completo. E muita gente se especializou em bateria, Sim. entendeu? Até 1990, por aí, entendeu? Você não via um baterista tocando pandeiro ou tamborim. Você via um baterista do Rio porque estava nas escolas de Sim, samba. só quem era ligado ao Só quem- samba diretamente. Entendeu? Você não via batera tocando forró. Aliás, Entendeu? eu mandar um salve aqui pro Wellington Moreira Pimpa, Porra. grande baterista e grande Grande- percussionista, que Exato. tá lá comigo na Entendeu? charanga lá, já Então, daqui a pouco faz de 20 aninhos repente, já. entendeu? Os bateristas começaram a virar percussionistas. Não só Sim. tocar tabaco, tocar...
Já existiam alguns nos anos 60, o Dom entendeu? O Ayrton, vários que aconteceram, que tocavam bateria e tocavam o Dirceu aqui em São Paulo, tocava berimbau em capoeira. Qual? Que Dirceu? Dirceu baterista, era um baterista, não é da sua época. Os povos da noite, né? Povo da noite. Né? E o Ayrton que você falou, Ayrton Moreira. Ayrton Moreira, que assim como Hermeto, foi um cara que destravou muita coisa no mundo, na história de percussão, com música erudita, com música popular, com música folclórica. E isso tudo faz parte da nossa história, sabe? A gente vai assimilando isso. Eu acho que o meu mundo de percussão, de ritmo, inclui tudo que é instrumento de percussão. Quando eu chamei o Kleber, eu falei assim, o Kleber tem uma formação de baterista popular, não de jazzista, sabe? Ele estudou jazz pra burro, ele estudou muita coisa, mas ele é de coração um batera brasileiro. Sim. Ele tem disco de forró, toca zabumba pra cacete. Toca zabumba pra cacete. Sabe? Por exemplo, eu quero fazer um disco, eu quero ter alguém junto comigo em que eu possa, não é dividir, é conversar ritmicamente. Então, se você prestar atenção, tem algumas músicas, entendeu? Que eu toco mais o groove e ele segura o ritmo, tem outras que eu faço mais ritmo e ele faz mais efeitos, entendeu? A gente conseguiu cozinhar, entendeu? Uma sessão rítmica de bateria percussionista que deu certo. Não, é legal demais. Porque justamente ouvindo o disco, tem essa ritmicamente falando, né? Tem essa característica de amálgama, assim, né? Sim. Não parecem elementos se você não separados, se você não puser um fone de ouvido, você não sabe direito como é que tá tendo, se é batera, se é timba. Tem os dois tocando junto, entendeu? Então, tem coisas que ele faz mais reta, entendeu? Eu coloco um olodum, eu coloco um bumba meu boi, eu coloco um maracatu no meio, entendeu? Outro que eu toco mais jazz e ele toca mais forró, entendeu? Tem uma mais latina. E aí, o que eu gosto eu nunca gostei de ser um solista. Tem uma coisa que o pessoal fala assim, não, faz um solo, eu odeio fazer solo. Eu sei disso. Juro por Deus, o meu som é de grupo, sabe? Eu critico muito as bandas de hoje, sai todo mundo das faculdades moendo notinho, entendeu? Junta quarteto, quinteto, sexteto e faz uma massa sonora, todo mundo querendo mostrar todas as notas, sabe? Ninguém ouve o outro, sabe? Música para mim é conjunto, entendeu? Eu sou um percussionista de salsa cubano, daqueles anos 50, onde você não tinha, onde era um grupo de percussionistas fazendo aquela cozinha dançante para funcionar com a orquestra tocando, mas o que fazia funcionar e pulsar era a cozinha. Tanto que o apelido que a gente dava era cozinha, né? Sim. A cozinha da banda é batera, baixo, percussão, guitarra, quem faz o groove hoje, né? E eu acho que isso é muito importante. João, agora me explica uma coisa. Aí, depois de ter feito isso, depois de ter passado pelo Jogral, depois de ter tocado com o Jorge Ben, tá ali participando dessa efervescência toda, de gravar com o Dizzy Gillespie, o que você foi caçar na Berkeley, bicho? Depois disso tudo. Porque a gente tem até um certo ponto da sua vida, que você ainda é mais jovem, especialmente nos países colônias, como Brasil, como os países de segundo e terceiro mundo, você tem aquele pedacinho de complexo vira-lata que a gente chama, que a grama americana é melhor, que a grama do francês é melhor, que o alemão é melhor, que o japonês é melhor, agora que o chinês é melhor. Né? E isso, entendeu? Fica aquele negocinho na sua ideia, pô, eu quero aprender um pouco como é que eles tocam, quero ser, para aprender mais eu tenho que, pô, o americano toca jazz melhor que a gente, né? O americano faz isso melhor que a gente, olha que coisa mais bonita que o americano faz. E a gente não tinha, na minha época, escolas ou faculdades de música no Brasil. E eu queria para uma faculdade para aprender arranjo e composição, harmonia. Porque eu era vidrado em Antônio Carlos Jobim, eu era vidrado em Dorival Caymmi, em
Parênteses, aprender que você diz aprender academicamente. Acadêmica? Porque não, saber não. você já sabia, Entender e tocar, porque eu também toco um pouco de piano, e tocar e aprender como é que a cabeça do Tom Jobim fazia coisas maravilhosas, como Wave, por exemplo, né? Garota de Ipanema, entendeu? Independente dos letristas que ele teve, entendeu? Musicalmente, entendeu? Eu tenho uma relação muito afetiva, especial com o Tom, porque eu também sempre fui caipira, ambientalista, de ficar ouvindo tizil, papacapim, sabiá, papagaio, entendeu? De curtir a floresta, de respeitar, entendeu? O nosso verde brasileiro, que é tão rico em pássaros, em árvores, em tudo, né? Eu tenho essa relação ambientalista com ele. E eu queria aprender um pouco mais da técnica. E nos final dos anos 60 para 70, se falava muito no meio musical, pô, a Berklee, até hoje se fala. A melhor escola de música, né? Até hoje. E eu acabei indo em 81, eu fui para lá, né? E descobri uma coisa interessante, entendeu? É uma grande escola de arroz e feijão. Entendeu? O cara te ensina o PF. Você faz 4... Estou vibrando aqui com essa informação. 4 anos de Berklee, você sai formado para tocar num grupo, num trio, num quarteto, numa peça musical, entendeu? Para você músico de aquele circo enorme, como chama? Ficou famoso. Circo Soleil. Circo Soleil. Você atinge um nível técnico, você atinge um nível técnico de músico base para qualquer trabalho. Mas é músico base, entendeu? Vamos dizer assim, reloginho chinês, entendeu? Sim, entendeu? Não é, você não sai de lá artista, né? Não sai de lá artista, não, nem compositor, nem arranjador. Você sai lá com o manual de como é que se faz. É o curso técnico do Senai. Exatamente. É SESI e Senai. Você sai com o curso do Senai. Isso me decepcionou muito lá, entendeu? Eu falei assim, o que eu vim fazer aqui, né? Mas encarei, fiquei 1 ano e meio lá, aprendi muito, entendeu? De como me relacionar com músicos de jazz. O mais incrível é que eles me convidavam para tocar batera jazz com eles. Eu falei assim, cara, você tá louco, bicho. Tem aí o Maraquim, tem o Peter Eckstein. Eu conheci vários deles, né? Eu fiquei amigo do Max Roach, não lá, mas aqui no Brasil, mas fiquei amigo do Max Roach, me correspondia com ele. Entendeu? Eram meus ídolos, Art Blake, Max Roach, Rubinho, o Wilson das Neves, mas eu fui ficando lá pro lado de cá, né? Aí eu olhava pros caras e falava assim, bicho, mas o Wilson das Neves toca, bicho, o Mamão toca assim, bicho, esse jeito que você toca não tem graça, bicho, parece maquininha, né? Você encontra grandes bateristas americanos, mas eles são expoentes, a maioria é o PF. Sim. Entendeu? E eu não queria CPF, eu não fui lá para CPF, né? Eu queria fazer feijoada, bobó de camarão, pato ao tucupi, né? Eu queria fazer essas loucuras, né? Eu sempre fui meio terrorista musical, nunca gostei de seguir regras, mas foi uma grande experiência, sabe? Ô João, mas mas é isso. Eu não quero te contradizer. A nossa grama é mais verde que a deles. Isso eu acho. E eu não quero te contradizer, mas eu queria voltar mais um pouquinho na história do Jogral, porque tinha uma coisa, ao mesmo tempo, também circunstancial, né? Porque eu puxei esse assunto, porque eu tenho a sensação, eu também, assim, nós estamos agora em 2026. Eu comecei a tocar em 96, né? Quando ainda tinha o dinossauro aqui em São Paulo, né? Pessoal, a gente morava nas cavernas, não tinha eletricidade, aquela coisa toda. E assim, nunca foi bom. A gente nunca ficou muito tranquilo. Mas não. Tinha lugar pra tocar. Tinha, mas você pegou o resto do rebotalho do que foi a música popular no Brasil dos anos 60 aos anos 80. Isso é até um papo que eu já tive assim com jornalista, com historiador também, de que assim, a música ela passa a ser consumida de forma diferente, né? Sim. Eu lembro do, né, eu morei uma fase adulta ali, eu fiquei 2 anos morando na casa do meu avô lá em Belo Horizonte, e de conversar com ele e falar assim, ó, todo mundo tocava porque não tinha rádio ainda. Então, se você queria ouvir música, você tinha que fazer a música. Então, todo mundo tocava. Não, e a aquela rádio, coisa de você ter a rádio, famílias... na época, difundia o disco
que o cara gravou. Pra todo mundo aprender a música, entendeu? Você ia pra boate, o cara mandava pau numa música do Lupicínio, todo mundo conhecia, cantava com o cara. Bicho, mas ó, que loucura. Era importante o cara cantar música. Não, e olha pra divulgar a música. E olha que loucura, né? Você pensar que tem 100 anos isso, não tem 100 anos isso, talvez. Tem 100 anos, mas eu lembro da minha avó contar, né, que, óbvio, né, não vou entrar nesse mérito, né? Um outro momento do mundo, do Brasil, outro tipo de criação e tal. Minha avó, com 10 irmãos e tal, não sei o que, as mulheres não foram criadas para serem independentes, trabalhar, aquela coisa toda. Então tinha um lance assim, ó, mulher vai estudar piano. Porque era assim, chegava uma visita em casa, Ondina, senta lá no piano lá e toca ali um negocinho. E aí, pra saber as músicas, tinha que saber ler, e você ia comprar partitura. Na casa Manon. Ia comprar partitura, bicho. Olha que doideira, cara. Como a música já fez parte. Né? Assim, fez parte também e não era uma maravilha também a nossa sociedade, mas assim, né, fez parte de um outro jeito. Mas, enfim, todo esse parênteses aqui, eu vou deixar um monte de fio solto aqui, só porque tinha uma questão também da invenção ali, um pouco circunstancial, que era a questão do volume, né? Que tinha essa adaptação também, né? Que tinha que ser feita, né? Mas eu acho que, eu não sei, sabe? Eu peguei o tempo dos meus avós, entendeu? Ouvi muita música em vitrola, em gramofone até cheguei a ouvir, né? Mas a partir da segunda, eu digo que a gente é privilegiado, porque a gente nasceu no século XX, na segunda metade do século XX, onde a tecnologia pós-guerra deu condições de você ter vitrolas com discos, começou a indústria de vender música em discos e programas de rádio e transmissões ao vivo, né, que já tinha começado na guerra, mas grandes orquestras. Isso foi evoluindo, todo mundo queria ouvir, entendeu? Os compositores davam as músicas para todo mundo, o compositor dava música para cantora, né? Levava música para cantora. Então, você tinha uma fertilidade de composições muito grande, e para ter onde tocar, São Paulo e Rio de Janeiro, o Brasil, se tornou um lugar cheio de casas noturnas. Né? E se pagava muito bem, entendeu? Eu, quando comecei a tocar na noite, em 66, 67, um músico ganhava o equivalente hoje a 3, 4 pau por mês. Em qualquer boteco. Era 100 conto por dia para você tocar, entendeu? E você tinha os músicos que faziam orquestras, e quando não estavam trabalhando, voltavam para as boates, tinha os músicos de boate, tinha boate que tinha... O João Grau, com 16 músicas, tinha um chorinho, um violonista que tocava MPB da época moderna, dos anos 60, o Edu Lobo, Dori Caymmi, Caetano, Gil, né? Música do Nordeste, música do Sul, que não tinha acontecido, passou a fazer parte, né? Vandré, sabe? Tom Zé, sabe? Todo mundo, e a gente tocava isso nas boates também, todo mundo aprendia. Porque todo mundo começou... A divulgação das rádios passou a vender isso. Até 74, quando as rádios começaram a divulgar a disco dance, e as boates trocaram o que era muito mais econômico para eles. Sim. Não precisa pagar músico, não tem fiscalização de ordem dos músicos, entendeu? Você não tem mais sindicato dos músicos, porque eu pego um galpão, um cinema, tiro todas as cadeiras, boto um discotecário. Eu faço essa diferença. Uma coisa é ser discotecário, outra coisa é ser DJ. Isso é legal. Sabe? Isso DJ é é uma coisa. DJ é um arranjador musical. Sim. Sabe? Ele tem um grande talento de somar vários gêneros ou vários beats e criar um arranjo novo para uma música que todo mundo conhece. Isso é uma coisa fabulosa. É um arranjador. Sim. Você tem grandes arranjadores. O Nuts faz isso. O Nuts faz isso como ninguém. Ele, o Mark, entendeu? Mad Lib lá nos Estados Unidos, J-Rock, entendeu? Tem japonês fazendo... Tem uns malucos que são realmente fora de sério. O Jay Slinger, brasileiro que mora lá em Nova York. É muita pesquisa, é muito acúmulo de material. Eu sempre digo que os meus biógrafos são os DJs. Porque tudo que eu toquei em 50 anos de música, nos últimos 10 anos eu aprendi a lembrar isso tudo. Eles lembraram para mim. Você fez isso, você fez aquilo, você tocou com fulano. Esta música aqui você fez assim. A gente não tem cabeça para lembrar disso.
A nossa fita vai correndo, bicho, e vai apagando lá atrás. Né? Por mais que você guarde, não dá. Mas eles são incríveis, eles vão a fundo, vai catar minhoca lá a 600 metros de distância, na profundeza da nossa história. Isso é uma coisa legal. Eles trouxeram a música. Hoje você tem orquestras com DJ. O que quer dizer? Nós voltamos a colocar o DJ como músico, arranjador, junto com músicos ao vivo, entendeu? Coisa que a Dana Summer quase acabou com a gente, né? Porque era só disco dance. Era aquela paulada igualzinha. É aquilo que eu digo, entendeu? Você vai... É um ciclo. Ficou 5, 6 anos de disco dance, depois acaba. Depois vem um Tower of Power, entendeu? Vem um Michael Jackson, um Quincy Jones e faz umas coisas maravilhosas e todo mundo consome. George Benson, entendeu? Mas eu acho que a gente ainda vai dar a volta, entendeu? A gente ainda vai voltar a baixar o nível, a velocidade com que se transmite as coisas hoje, né? Eu chego a ouvir, eu estava gravando esse disco Mangundi, estava ouvindo o pessoal falar assim, não, bicho, porque a gente tem que pensar assim, porque você sabe que ninguém ouve mais do que 30 segundos. Eu falei, como 30 segundos? O cara vai lá, gostei dessa música, põe no meu playlist. Eu ouvi 30 segundos, ele não ouve o arranjo, não ouve a música inteira, tudo se consome muito rapidamente, entendeu? E a garotada tem que aprender a baixar um pouco a temperatura. Sim. Sabe? Porque não dá pra você namorar olhando a lua tocando um beat, entendeu? A 160 RPM, né? Ah, que lua maravilhosa. Não dá, bicho. Dá pra você invadir a Groenlândia com esses beats. Agora, bicho, até namoro tá ficando difícil por causa da música. A música faz parte da alma da gente, pô. Sabe? Você já imaginou sentar na beira do Rio Araguaia? Vai aparecer uma onça, um elefante, um macaco, os caras... Oh! Tudo tem sua hora. Eu costumo dizer que tipo de música você gosta, entendeu? Eu costumo dizer, olha, para mim só existem 2 tipos de música. A que eu gosto e a que eu não gosto. Isso é... Resume bem, né? Todo mundo é assim, entendeu? A humanidade é assim, entendeu? Sim. A gente fica discutindo filosofia das coisas, mas não, é assim, entendeu? Sim. A música que me toca é aquela que eu gosto, é ela que alimenta a minha alma, me faz ficar criativo. Por isso que eu não gosto de solar, entendeu? Porque eu gosto de receber cartinhas dos amigos que estão tocando comigo. O cara, ele vai para um lugar, eu vou junto, entendeu? Ele fica me alimentando de ideias, eu fico alimentando as ideias deles. Isso é aldeia, é comunidade. A gente vive em comunidade. Eu costumo dizer, eu não gosto de gêneros. Eu gosto de ser humano. Criança, adolescente, adulto e velho, entendeu? Todo mundo tem uma parte nessa história. Sim. Seja a religião que for, seja o gênero que for, seja o país que for, só existe um país no mundo chamado Terra. E a gente tem que começar a respeitar isso, entendeu? Porque um dia ela vai acabar. Você pensa que somos nós que vamos acabar? Não. A própria Terra vai acabar. A gente vai voltar a ser poeira cósmica. A gente nasce da poeira cósmica e vai voltar a ser poeira cósmica. Há de acontecer. João, como é que tá o trio, o Mocotó agora? O Mocotó, dia 15 de fevereiro, tem uma apresentação. Tá nativa. Tá nativa e a gente encerrou o Sesc Jazz no final do ano, no Sesc, com uma novidade para os fãs do Trio Mocotó, que é voltar a uma releitura de um disco que eu considero o disco mais raiz, mais Jorge Ben da história dele, que é o Força Bruta. Que é um disco que ele fez só nós 3, e ele, em 6 horas, nós gravamos o disco. Pau, 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 os caras tomaram um susto. Mas é que a gente era tão afinado junto, que a gente tirou com o pé nas costas. E é um disco, entendeu, que tem poucos arranjos do César Camargo por trás, mas você escuta o Jorge no violão, aquele Jorge Rich Rivers, raiz total, cantando o Jorge Ben. Ele é o Jorge. Depois veio o Tábua de Esmeralda, que é um disco lindíssimo. Já é uma produção. É um outro caminho. Mas o caminho Jorge original é esse, entendeu? E a gente resolveu fazer uma releitura, porque esse disco foi lançado e nunca nós fizemos show nenhum. Nem Jorge, nem Trio Mocotó, nem Jorge Ben, Trio Mocotó fez, entendeu? Esse disco.
Nunca foi. A gente divulgou o disco, foi lançado, mas nunca foi feito show do disco. Como que tá a formação agora? O Nereu Gargara, que é original, eu que sou original, e o terceiro elemento, que era o Fritz. Sim. O Fritz faleceu, nós pusemos o Escova no lugar, o Escova faleceu, e agora temos mais um garotão, que é o Melvin Santana, que era dos Opala, que foi dos originais, que, entendeu? Que tocou com todo mundo, que tem uma carreira também solo, canta muito bem, toca guitarra muito bem, e vestiu a camisa. Muito bom. Entendeu? A gente convidou ele para fazer alguns shows de 2 anos para cá como convidado, ele foi entrando, entendeu? Até que chegou uma hora e falou assim, pô, que nem eu entrei no jogar, bicho, ou você tá ou não tá, né? Sim. E aí ele vestiu a camisa, ele realmente deixou de... Ele é super produtor, trabalho dele, mas ele abriu mão de um pedaço disso para fazer parte. Então hoje ele é o Trio Mocotó. Sensacional. E pra gente finalizar aqui, se eu te chamar pra tocar comigo, você vem? Depende do cachê. Ah, tá bom. Então depois a gente conversa. Depois eu ligo pro seu produtor e aí a gente... Isso. Fala com a minha secretária, com o meu produtor. O telefone é o mesmo. O telefone é o mesmo e o cachê é o mesmo. João, não, pô, sabe por quê? que alegria te ver, cara. É uma brincadeira. O pessoal que não entende... Essa é uma brincadeira entre nós, músicos. O cara liga pra você, pô, João, há quanto tempo? Eu tô fazendo um trabalho, eu queria muito você, quero que você traga isso, faça aquilo. Você conhece fulano, vai tocar. O cara faz meia hora convidando você pra tocar com ele. Não fala de cachê. Né? Aí você topa. Aí você desliga o telefone e você fala, cara... E assim, quanto mais fala, menor é o cachê. Menor é o cachê, né? Aí você fala assim, bicho, o cara não tocou no cachê, bicho. Você liga de novo, cara, tem cachê. Né? Ô, João, mas que alegria te ver, bicho. Quando você quiser, a hora que você quiser. Você é um pedaço importante da charanga. Da charanga ainda não, mas... Charanga Brasil. É só da música brasileira, só. Charanga Brasil. Isso aí. Somos operários e, como diz Elza Soares, o operário tem direito a reclamar. Não, porque tá difícil. Tá difícil. A cultura, coitadinha, tá apanhando de 10-0 hoje em dia, no mundo inteiro, sabe? Mas especialmente no Brasil, que é um país tão rico, onde todo mundo vem para beber. Sim. Sabe? O pessoal que diz que eles vêm aqui tomar caipirinha. Tomar caipirinha é anotar. Exatamente. Sabe? A gente continua, sabe, matéria-prima, entendeu? Isso aí, João. Pô, muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Que bom que você veio, cara. Quem não conhece o disco Mangundi, pode ir no Spotify, ouvir. Entendeu? Vai estar na playlist deste episódio, assim como muitas outras coisas, muitos sons que você nem imaginava, mas que João Paraíba... Obrigado, você virou DJ. É isso aí, encerrando o episódio número 97 com o João Paraíba, percussionista, baterista lendário da música brasileira. É tanta história que depois que acabou a gravação, ele veio me contar que ele ainda estudou com Gary Burton. Ainda vai constar mais essa na playlist. Olha, estamos aqui impactados pelo tanto de coisa que esse homem já fez. Confiram também as músicas, os discos do João, do Trio Mocotó. E é isso, salve a música. Sabe Som tem roteiro, trilha sonora e apresentação minha. Thiago França, direção da Camila Salmásio. A produção é da Letícia Holanda. Captação de imagem da Marina Ortega. E a técnica de áudio e sonorização do Nelson Calura e do Adilson Oliveira. A identidade visual é do Rafael Canoba. E aqui no Brasil, de fato, a coordenação das redes sociais é da Rafaela Cury. A coordenação de jornalismo é da Muniz Ravena e do Lucas Stanislau. A direção executiva é da Nina Fidelis. É isso aí, valeu e bons sons.